Olá, eu me chamo Daiane, sou educadora e gestora financeira e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a usar o minimalismo financeiro para realizar grandes objetivos, aqueles que têm um custo mais elevado e que demandam da gente uma responsabilidade e compromisso maior. Provavelmente você já ouviu falar na filosofia minimalista, onde as pessoas adeptas a essa filosofia, elas começam a focar no que é essencial e traz bem-estar e felicidade a elas e deixam de lado tudo aquilo que não passa de distração. A gente vai usar essa filosofia de vida hoje para aplicarmos no dinheiro, na nossa vida financeira e a partir disso atingir grandes resultados. Eu já quero começar trazendo 2 exemplos de algo que aconteceu na minha casa e também compartilhando com vocês que eu sou praticante do minimalismo, tanto na minha vida pessoal quanto nas minhas finanças. E eu quero que você consiga praticá-lo também para que dessa forma você realize os sonhos grandes que você tem e que talvez ainda não conseguiu atingir porque andou se distraindo por aí. Atualmente, o meu maior objetivo da vida, meu e do meu esposo, é comprarmos o nosso carro à vista. Atualmente, ele aluga o carro do meu primo, ele trabalha como Uber, mas nós desejamos comprar o nosso veículo, no entanto, nós não vamos financiar. Porque o financiamento sem entrada é o mesmo que a gente pagar 3 carros em um. O financiamento com entrada, a gente paga 2 carros em um. E já colocamos na ponta do lápis, levando em consideração o nosso estilo de vida e ganho, que seria muito arriscado comprar um carro financiado. Porque não é apenas o financiamento, são também os custos com manutenção, com combustível, com IPVA e outras demandas mais que acabam surgindo, como seguro, por exemplo. Então, ter tudo isso e ainda um financiamento seria muito arriscado para a gente no momento e a gente chegou à conclusão de que íamos juntar para comprar. E desde então, já faz um tempo que nós estamos nesse propósito e algumas coisas aconteceram na minha casa. Como eu falei para vocês, eu tenho uma vida e um estilo de decoração bem minimalista. Minha casa ela não é cheia de itens, cheia de coisa. Ela é uma casa que funciona para 4 habitantes. E eu vou trazer agora para vocês alguns exemplos que me fizeram economizar muito dinheiro pela questão de mentalidade. Porque é o que eu costumo dizer, né? Não é sobre dinheiro, a educação financeira é sobre mentalidade. No final do ano, a gente foi fazer uso do sanitário e a gente percebeu que a tampa havia quebrado. Quando meu marido foi verificar, não era a tábua, e sim o parafuso. Ele havia entortado e acabou rachando. E nós fomos ver uma tábua nova para estar substituindo-a. No entanto, a tábua não estava em um estado ruim, pelo contrário, ela estava ótima, ótima de verdade. E quando a gente foi ver o valor dela na loja, ela estava custando R$ 120. E volto a dizer para vocês, a qualidade dela maravilhosa. Não tava rachada, não estava quebrada, estava em perfeito estado. E eu falei com meu esposo, eu falei, olha, eu vou a uma loja que tem aqui próximo à nossa residência verificar se eu encontro o parafuso da tábua. Se eu encontrar o parafuso, a gente não compra outra. Se eu não encontrar, a gente vê se vai comprar outra dessa mesmo, ou se compraremos uma de outra marca, enfim, né? E ele falou, beleza. Quando eu cheguei a essa loja, né, que vende borracha para panela, vende tampa de panela, bocal, queimador para fogão, eu encontrei os parafusos da nossa tampa de sanitário, que eu levei, tá, gente? Eu levei o que quebrou e o tortinho. E estava custando R$ 3 a unidade. O pacotinho com 2 saiu a R$ 6. Meu marido rapidamente trocou e instalou perfeito. Aí já tivemos uma economia de R$ 114, porque a tampa estava a 120. Eu cheguei a pesquisar na internet, encontrei a 125 e usei, troquei os parafusinhos, gastei apenas R$ 6. E uma outra economia que eu vou falar com vocês, inclusive foi o que me inspirou a gravar o vídeo hoje. Vocês estão vendo o estado dessas roldanas aqui? Essas roldanas, elas ficam no blindex do meu banheiro. E são elas que fazem com que a porta do blindex ali do banheiro, né, corra. E aí, de repente, elas travaram. Travaram, a porta parou de correr, ficou presa. Aí, o nosso banheiro, ele é um L, só tava um lado funcionando.
Só que a minha filhinha, eu tenho uma filha de 6 anos, criança, né, gente, se distrai, ela acabou abrindo todo o blindex e depois a gente não conseguiu fechar e com isso estava molhando do lado de fora do meu banheiro, porque a roldana não girava. E aí o meu marido falou, Dai, entra em contato com o senhor que faz a manutenção na nossa casa. Ele faz a manutenção, fazia, né, a cada 2 anos, porque a gente parece uma coisa. De 2 em 2 anos, isso aqui para de funcionar, sabe? Para de rodar. E até então, nós pagávamos R$ 100 ao ano, né? Sempre que ele vinha, porque fazem exatamente 2 anos atrás que ele veio. Foi a última vez que eu instalei a janela aqui da minha varanda. E eram R$ 100. E eu mandei mensagem para ele, né? Falei, seu Murilo, quanto é que tá a manutenção e tudo mais? Ele falou, então, tá R$ 200. E, gente, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui desvalorizando o trabalho das pessoas, não é nada disso. Só que existem momentos que eu pelo menos penso assim, não tem como eu ficar gastando demais, sabe? É aquilo, eu sou esse tipo de pessoa, eu tento fazer, mas claro, se for algo que eu entendo que não é da minha competência, eu não vou pôr as mãos, porque eu vou piorar a situação e com isso eu vou pagar mais caro, tá? Então eu tenho esse senso crítico. Só que a roldana, o meu esposo, ele tem uma boa noção, nós já fizemos muitas coisas na nossa casa, enfim, ele já trabalhou com marcenaria. Ele falou, Dai, eu acho que eu consigo trocar. E eu falei com ele, beleza, então vamos ver, se você conseguir, eu não vou marcar com ele, se você não conseguir, a gente vai ter que esperar um pouco mais, né, dar um jeito de tirar a porta, foi o que eu falei pra ele, tirar a porta e encaixar novamente, e eu ficar sempre lembrando a Ceci que ela não pode abrir a porta que tá travada, porque ela tava correndo pra um lado, mas não voltava. E ele falou, beleza. Aí ele falou, o problema é, onde a gente vai achar a roldana? Aí ele chegou a ver pela internet, era uma peça bem baratinha, mas nós estávamos com pressa, com urgência, porque como eu falei pra vocês, a porta ficou aberta. E eu falei pra ele, vamos à casa de material de construção. Fomos e não encontramos em nenhuma casa de material essa pecinha aqui. E eu falei com ele, eu falei, Rodrigo, eu acho que eu vou numa casa de esquadria, porque provavelmente lá vai ter. Pasmem, cheguei até lá, o rapaz, né, o dono da esquadria, vendeu cada pecinha pra gente a R$ 10 e ainda instruiu como fazer a troca. Com isso, nós tivemos uma economia de R$ 180. Então, só da troca do parafuso da tábua, mais a troca das roldanas que o meu esposo trocou, estão perfeitas. A porta tá alinhadinha, porque o rapaz que vendeu as peças, ele instruiu como alinhar, né, fazer com que elas se encaixem, porque a nossa é em L, e o meu esposo prestou bem atenção, fez direitinho a colocação, o alinhamento está perfeito. Foi uma economia com o parafuso da tábua e a roldana para o blindex, eu anotei aqui para falar para vocês, R$ 294. Dinheiro esse que eu posso estar destinando para outras finalidades. E aquilo, talvez você vai ouvir eu dizer e vai falar, ai, que economia boba, né, desnecessário, mas eu volto a dizer para vocês, são realidades e realidades, rendas e rendas, objetivos e objetivos. E se você deseja mudar a sua vida, ou seja, realizar os grandes sonhos que você não está conseguindo, pare de se distrair com os pequenos, porque enquanto você ficar, é só R$ 100 aqui, é só R$ 200 ali, é uma bobeirinha, um negocinho, vou fazer. Essas coisas estão te distraindo do seu foco maior, do seu foco principal. E pensando nisso, eu listei para vocês 6 orientações que mudam a minha vida, que eu sigo, que me transformaram, e eu gostaria que elas servissem também de base e ensinamento para você. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai agregar muito valor à sua vida. A primeira orientação é para que você mude a sua mentalidade sobre parcelar, porque quando eu mandei mensagem pro rapaz do blindex, ele ainda falou assim, Dona Dani, eu consigo parcelar em 2 vezes sem juros ou em 4 vezes, mas os juros vai para a senhora. E eu, obviamente, não ia parcelar, eu não uso cartão de crédito, vocês sabem disso, mas eu tenho construção de reservas, que inclusive já ensinei a vocês. Reserva para manutenção do imóvel, reserva para cuidados pessoais, para compra de roupas, e eu ia precisar usar a reserva da manutenção do imóvel. Acontece que eu separo R$ 100 ao mês para manutenção do meu imóvel, ou seja, seriam 2 meses de reserva apenas para fazer manutenção de 2 roldanas. Vocês entendem?
Então, eu fui lá e consegui reduzir, economizar. Mas, claro, isso não é para todo mundo, tá? E eu não tô aqui, por favor, gente, falando, né? Ai, você tá tirando um trabalho de quem trabalha com... Não, não é isso. Eu estou falando os sacrifícios, as escolhas que eu estou fazendo para conseguir comprar o meu carro à vista. E se você tem um sonho grande também, não tem uma renda tão alta assim, deveria começar a considerar a viver um pouquinho parecido comigo, para que você consiga realizar também os seus objetivos sem ficar com a corda no pescoço. Então, hoje eu não compro nada parcelado. Tudo que eu faço é com planejamento. Dai, mas se for um imprevisto, se for algo que acontecer, já falei para vocês, eu tenho uma reserva de emergência. Então, se realmente for uma emergência, eu não tiver opção, eu vou acessar, utilizar a reserva de emergência, mas claro, além dela, hoje, atualmente, eu tenho diversas reservas, porque eu não faço mais nada no cartão de crédito. Tudo que eu realizo é realmente no dinheiro, então eu preciso ter essas reservas construídas para que elas atendam às minhas demandas. A segunda orientação, talvez ela seja um pouquinho polêmica para algumas pessoas, mas eu e meu esposo, nós nos reunimos e deixamos claro em um papel os nossos objetivos de vida. O principal deles, como eu já falei para vocês no momento, e o mais grandioso, é realmente a compra do nosso veículo à vista. E com isso a gente se comprometeu com algumas concessões. Por exemplo, eu não me permito distrair. Mas lançou um filme novo no cinema. Beleza, tem dinheiro do lazer que eu separo todos os meses. Acabou esse dinheiro? Sinto muito, mas esse filme eu vou assistir no próximo mês. Ou então eu vou escolher um lazer que esteja compatível com o valor que eu ainda tenho no meu caixa para poder me divertir. Mas eu não vou me distrair. E algo que a gente colocou na nossa cabeça e super funciona é: não tenho dinheiro. Porque de fato a gente não tem. A gente não tem dinheiro para gastos que simplesmente surgem e são supérfluos, ou que são inesperados, mas nada emergenciais, longe disso. Então a gente pensa da seguinte forma: se eu tenho, eu faço. Se eu não tenho para aquele objetivo, ele vai aguardar. E a gente vive assim: não tenho dinheiro para isso, eu tenho dinheiro para isso, então eu vou fazer. Se eu não tenho, eu vou aguardar o próximo mês. Então a paciência foi algo que a gente desenvolveu e que deu muito certo para o nosso relacionamento e também para a organização financeira do nosso lar. Outro ponto também, essa é uma sugestão, é para que você lixe os seus gastos de passeio, por exemplo. Digamos que toda semana você vai à pizzaria com a sua família e gasta R$ 80. No mês, se nós considerarmos 4 semanas, dá um total de 320. E a questão, a pergunta que eu gostaria de te fazer é: esses 320 somente para pizza de sábado à noite, está te agradando? Você acha que é um valor bom, não está fazendo diferença no seu orçamento, ou você poderia reduzir? Porque talvez se você substituísse esse lanche na rua por lanches em casa, você teria um aumento de economia, uma vez que os lanches de casa poderiam ser feitos com os próprios alimentos que você compra no supermercado para o dia a dia. E se você passasse a ir para a pizzaria, ao invés de 4 vezes ao mês, 2 vezes, você reduziria os seus gastos de 320 para 160. E esses 160 que você vai ter sobrando, você poderia destinar para a construção da sua reserva de emergência ou para aumentar ainda mais o aporte para a realização desse seu grande sonho. Claro que educação financeira é flexibilidade e vocês não precisam seguir todas as minhas orientações e podem ficar à vontade para adaptá-las na maneira de vocês e como vocês se sentirem melhor e mais confortáveis. Outra sugestão que eu gostaria de fazer é para que vocês não tivessem muitas linhas de movimentação de crédito. Porque isso traz confusão pra gente, a gente acaba ficando perdido, às vezes esquece de pagar uma conta, aí paga com juros porque ficou em atraso, ou seja, vira aquela famosa bola de neve. E se você não quer passar por uma situação semelhante a essa, eu sugiro a vocês concentrar os gastos em uma única conta ou em um único cartão de crédito. Claro, se você fizer uso do cartão. A única sugestão que eu faço é: se você ganha abaixo de 2 salários mínimos, seria interessante que você concentrasse no máximo 20% da sua renda líquida no cartão de crédito. E se você ganha acima, que você concentrasse no máximo 30% dos seus ganhos no cartão, para que dessa forma você não se enrole. Mas volto a dizer, é apenas uma sugestão.
A quinta orientação é para que você elabore um plano de gastos e consiga se comprometer apenas com contas a pagar. Eu sei que isso é muito desafiador, mas eu fui a pessoa que passou por esse processo e atualmente o meu orçamento ele é muito minimalista e muito simplificado, porque eu apenas tenho contas a pagar. São elas água, luz, internet, alimentação, os meus estudos. E você pode estar se perguntando, Dai, mas quando você tem uma demanda, como você faz para realizar? Eu junto para comprar, eu não compro para pagar. E isso realmente mudou a minha vida e transformou as minhas noites de sono. A sexta orientação, vai vir acompanhada com uma missão também para vocês, que é questionar o seu orçamento. Então, eu gostaria de deixar um trabalho de casa para vocês, onde vocês devem montar o planejamento financeiro de vocês e identificar pontos onde vocês escorregaram, deslizaram, fizeram compras sem necessidade e estão dispostas a pagar e não mais contrair despesas semelhantes. Ou seja, reconfigurar o seu orçamento financeiro e dessa maneira viver uma vida próspera e tranquila. Afinal, o objetivo do minimalismo financeiro é focar no que realmente importa, eliminando excessos e distrações e fazendo com que nós consigamos chegar aos nossos reais objetivos. Então, se o seu objetivo é ter o valor da entrada do seu imóvel ou até mesmo comprar um veículo assim como eu, ou comprar um imóvel à vista ou qualquer outro sonho como viagens, um aumento da sua casa ou uma reforma na sua casa, siga essas orientações porque certamente elas irão te ajudar e os resultados dos seus esforços se frutificarão e a colheita será certa. Eu desejo a vocês muita sabedoria e prosperidade financeira e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!